Revista Andradas e Estúdio 46 apresentam Veja Isso Agora. Ouviremos agora o jornalista e analista Elias Batista no Veja Isso Agora, direto do Estúdio 46. Com vocês, Elias Batista. Salve, salve simpatia! Estamos de volta ao vivo pelo Facebook para você que está no YouTube. Toda quarta-feira, 8 horas da noite, estreando vídeo novo aqui no canal Estúdio 46. Para você que não é inscrito, inscreva-se no canal e comente este vídeo aí, compartilhe com seus amigos. Gente, nós estamos começando Veja Isso Agora. O nosso convidado de hoje é mais que especial. É um grande amigo, mas, além disso, é um especialista. A gente conversa muito nos bastidores e eu queria trazer essa conversa para você hoje. Ele se chama Marco Aurélio. Ele falou que não gosta de ser chamado doutor Marco Aurélio, mas é um grande advogado, respeitado em Andradas, Poços de Caldas, em Santo Antônio de Jardim, Mogi Guaçu, em todas as cidades que ele atua. Também ele é um baixo barítono. Isso eu tive que perguntar para ele, que eu não sabia. Eu sabia que ele cantava bem, sabia que tem uma bela voz, canta no coral de Andradas, canta no vocal Vivace em Poços de Caldas, mas eu não sabia que era assim, não sou especialista em música, né? Então, ele é um baixo barítono do vocal Vivace de Poços de Caldas. E eu falo de Marco Aurélio Compre. Bem-vindo ao estúdio, Marco. Obrigado, Elias. Um prazer estar aqui. Só para complementar, realmente eu sou um baixo barítono, né, um timbre de voz intermediária entre os graves e os médios, as vozes graves e médias, né? Para a pessoa conhecer um pouquinho de música, os tipos de vozes que cantam isso aí, por exemplo, um Barbeiro de Sevilha, né? Um Fígaro lá, né? Fígaro lá, Fígaro lá, e aí vai, né? E outras peças que não tenham, como um Luciano Pavarotti, por exemplo, né? Minha voz não tem essa tessitura, né? Certo? Mas é um prazer estar aqui e vamos tentar aí decifrar algumas coisas que estão acontecendo no nosso universo da política, né? Muito bem, Marco Aurélio, especialista em música, não falaremos de música, é especialista também em advocacia, em leis, também não falaremos de leis, mas vamos falar desse momento que nós vivemos hoje, Bolsonaro e Lula, afinal de contas, o que acontece com essa eleição? Vamos trazer algumas notícias, vamos dar uma conectada no G1, né, para o pessoal que tá em casa já, vamos ver a pesquisa eleitoral do G1, saindo agora a pesquisa eleitoral, nós vamos colocar no ar essa pesquisa eleitoral, você está tendo aí na tela, né, a última pesquisa eleitoral, você que está em casa acompanhando, vamos baixar aqui, vamos ver os números, vamos direto lá dos números da pesquisa eleitoral de 2022, né, a Mariana está aí no comando das nossas transmissões, nós estamos acompanhando ao vivo, e aí o Luiz Inácio Lula da Silva liderando a pesquisa. Neste momento, o Luiz Inácio Lula da Silva lidera a pesquisa eleitoral de 2022. Você vê aí os números, né? O Lula com 47% e depois vem em segundo o Jair Messias Bolsonaro. Bom, depois a gente fala dos demais, mas Marco, com esses números, uma possível vitória, nós temos hoje o presidente o Jair Bolsonaro, uma possível vitória do Lula. Que Brasil vem por aí se o Lula vencer a eleição? Logicamente, a gente tem um segundo turno, né? Vem aí um possível segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Mas o que acontece? O que seria do Brasil, no seu entendimento, no seu pensamento, numa possível vitória de Lula? Bom, nós temos aí 3 pontos. Eu tenho refletido muito sobre isso. Existe o aspecto político, lógico, que vai haver aí uma mudança de mentalidade, né? Nós temos aí um governo hoje que tem no seu foco a pauta de costumes, né? Um governo que buscou a todo custo sempre colocar à tona essa questão relacionada a princípios de família, cristianismo, né?
que são, aliás, princípios inerentes do cristianismo à família, e uma legislação pro aborto, e também uma formação aí, uma busca, né, pela legalização, flexibilização do mercado de armas. A gente sabe que o viés político ideológico do PT, nesse ponto, ele tem uma visão mais voltada para questões sociais, né? Ele se volta principalmente para os mais pobres. A gente não pode se esquecer que o governo Lula aperfeiçoou as políticas sociais de Fernando Henrique Cardoso através do Bolsa Família, né? O próprio Minha Casa Minha Vida também teve um efeito muito importante. Não vamos entrar aí em detalhes que talvez sejam discutidos depois na questão da maré econômica. Nós temos uma situação social que é bem diferente do que nós já vivemos anos atrás. Há um número grande de pessoas que estão em nível de miserabilidade. É um desafio muito grande a ser vencido. E há uma questão que me preocupa muito, que é a do viés ideológico. Ou seja, nós sabemos que o bolsonarismo se implantou como, não sei nem se poderia ser denominado de teoria política, de doutrina política, mas eles têm aí aquela regra: Deus, pátria, liberdade e família. Sim. Né? E por conta disso se polarizou demais o discurso. Aquilo que antes era discutido às vezes em mesas de bar mesmo, e até de forma jocosa, em forma de brincadeira tal, hoje se tornou algo assim, até como se fosse um dogma. Ou seja, se você não é partidário do presidente da República em exercício, você é da esquerda. Independentemente, você pode votar, né, vamos colocar em candidatos que não sejam um candidato, por exemplo, Lula. Você pode votar, por exemplo, numa Simone Tebet ou mesmo num Ciro Gomes, mas você vai ser de esquerda. Então, essa questão, guardadas as devidas proporções, a gente enfrenta basicamente quando aconteceu, volto a dizer, guardadas as devidas proporções, o fim da Guerra da Secessão nos Estados Unidos, onde o norte industrializado venceu o sul, que tinha uma mentalidade escravocrata. Né? Nós temos que, talvez, restaurar o diálogo democrático, o diálogo de ideias, e não a imposição de ideias através de memes que têm sido utilizados de forma avassaladora, né? Fake news. Fake né? news. É diálogo. Eu posso não concordar com você, mas você tem o direito, eu tenho a obrigação de respeitá-lo nas suas opiniões políticas. Nós mesmos não concordamos em muitas coisas, mas nem por isso nós não vamos aí, me perdoem aí aqueles que de repente queiram fazer alguma analogia, eu não vou pegar uma faca e vou apontá-la para você. E está acontecendo, né, Marcos? Já Estão indo a vias de aconteceu. fato, e mortes, inclusive, né? Já aconteceu. Por uma briga política. E isso tem complicado muito a situação que a gente vai acompanhando. Agora, Marco, hoje a gente vê o Bolsonaro em segundo lugar. Seria
É possível um golpe, assim como o Trump tentou nos Estados Unidos, que tem uma democracia bem mais avançada do que o próprio Brasil, seria possível ali nos Estados Unidos acontecer, de repente, como aconteceu nos Estados Unidos, acontecer um possível golpe no Brasil? Uma tentativa, pelo menos? Bom, primeiro, golpe em que sentido? Forças Armadas? Sinceramente, eu acredito que as armas do Exército, Marinha e Aeronáutica vão silenciar. Elas já tiveram a experiência de 20 anos de governo militar e aprenderam a duras penas que não é fácil governar esse país. É a primeira questão. Agora, algo que realmente me preocupa, né, há um segundo detalhe que diz respeito às polícias militares. Será que elas vão se insurgir contra os governadores? Até agora, parece-me que todas elas também, felizmente, têm agido dentro. Há casos pontuais de violência, né? Infelizmente, a gente vê isso no noticiário diariamente, né? Mas o que realmente me preocupa seria, na hipótese de uma derrota do atual presidente, que alguns de seus apoiadores mais afoitos, que ao longo deste período aí conseguiram adquirir armas, possam ameaçar alguma coisa nesse sentido. Se eles terão sucesso, acredito que não. Primeiro porque nesse caso, eu acredito sinceramente que as Forças Armadas talvez deem um choque de realidade neles. Pelo menos eu espero isso, né? Marco, eu tenho uma informação, inclusive, de dentro do Exército, um grande amigo meu, lógico, não vou falar quem é, mas que fez comunicação comigo, está no Exército, e ele comunicou até que o Exército não tem vontade de tomar o poder, né? O Exército saiu até um pouco machucado, maculado ali nos anos 80, com o fim da ditadura militar, que o Brasil fez o movimento das diretas já, e aí, tanto que hoje se vê muito o Exército em obras sociais, em enchentes, o Exército numa situação de tapa-buracos até, para tentar tirar aquele passado. Existem sim, dentro do Exército, alguns que já são afastados, mas que têm um saudosismo daquela época do poderio que eles tinham, da ditadura militar, mas hoje o Exército, pelo menos as informações que nós temos de dentro do Exército, é que o Exército não pretende e quer que aconteçam as eleições, né? Que o povo vote, o poder está nas mãos do povo. É lógico, nada que eles vão... o que o Exército está, qual que é a posição? Que para proteger, inclusive, a própria eleição, para que deixe a eleição acontecer e proteger o país numa possível invasão de uma outra nação. Bom, esse pensamento aí, mas pode sim, uma tentativa, não do Exército, mas até de pessoas armadas, né, de tentar invadir aí o Congresso e tomar o poder à força. Se vão ter êxito, aí já é outra situação. É lógico, o mundo é uma roda gigante, nós já tivemos tentativa de golpe nos anos 30, nós já tivemos o golpe em si nos anos 60, e aí o Brasil, o golpe que caiu nos anos 80 depois, com o fim da ditadura militar. Então o mundo é uma roda gigante que pode acontecer tudo de novo. Na verdade, nós tivemos o golpe de 30 mesmo, né? Depois o golpe de 37, né? Quer dizer... Getúlio deu o golpe em 30 e assumiu interinamente o poder. Em 35, né, com o plano Cohen, ele já implantou a ditadura militar, né, ditadura personalista, que era bem fascista, aliás. Sim, sim. Né? Certo? Houve uma tentativa de golpe. Movimento tenentista, dos tenentes. Tenentista, isso aí é 22.
Mas houve uma tentativa de golpe nos anos 50, que tentou inviabilizar a posse de JK. Sim, que depois até inflou o movimento para o golpe de De 64. 64, exatamente. Entendeu? E aí, a partir daí, o Exército foi percebendo que, principalmente após Geisel, né, que era insustentável manter-se mais. Tanto que, nesse ponto, Geisel foi uma figura muito importante para que fosse realizada a abertura política. Marco Aurélio, aproveitando a presença do Dr. Marco Aurélio, ele não gosta de falar doutor, vamos mostrar a pesquisa aqui de novo, mostrando os números do G1, né? Nós temos aí o Lula com 47% da intenção de voto, o Jair Bolsonaro com 31%, aí vem a terceira via, Ciro Gomes, do PDT, estava com 6%, subiu para 7%, a Simone Tebet, que estava lá no dia 15 de agosto com 2%, subiu para 5%. O Ciro seria aí uma opção à esquerda, a Tebet uma opção de centrão. Marco, mas praticamente inviabilizou. E tem ainda a Soraya Tronic, que tem um grande partido, mas entrou assim meio em cima da hora, praticamente para tapar um buraco do União Brasil, mas não passa aí de 1%, 2%. Marco Aurélio, você não tem espaço mais para a terceira via no Brasil? Olha, pelo menos neste pleito eleitoral, eu acredito que não. Eu acredito que não, porque é aquela situação. Se polarizou a disputa política, né, entre o presidente Jair Bolsonaro, que detém a máquina do Estado, que a gente sabe, uma grande geradora de fundos, é uma grande propaganda, né? Nós temos a figura de um ex-presidente da República que falem o que quiser dele, mas ele é carismático. Ele conseguiu aglutinar aí, ao longo dos seus 8 anos de governo, uma experiência positiva do Brasil, para o Brasil e no exterior. Ciro Gomes foi ministro dele. É um detalhe importante. Tudo bem que eles estão rompidos hoje, mas Lula é um fazedor de pontes. Você não imaginava que Marina Silva, por exemplo, voltasse ao nicho impossível. Era praticamente impossível de se pensar nisso, né? Da Marina tá novamente. Em outras ocasiões, nós já havíamos conversado sobre isso de maneira informal. De repente, ela volta, né? Então, nesse momento, onde há uma polaridade muito grande, eu não vejo ainda esse crescimento, né? Essa possibilidade de uma terceira via. Se vai, nas próximas eleições, acontecer uma situação de crescimento de novos nomes da política, é uma incógnita. Tudo vai depender dos próximos passos nos próximos anos. Pois é, falando em Marina Silva, só lembrando aí, pessoal que está em casa, Marina, que era do grupo do Lula, do próprio PT, depois houve um racha, inclusive surgiu o PSOL naquela época, ela saindo aí do PT e ajudando a formar o PSOL, depois tornou vice do Eduardo Campos, depois da morte do Eduardo Campos ela foi candidata. Só uma pausa enquanto o Marco Aurélio toma um café, a gente vai falar para você da União Financeira. Gente, olha, a União Financeira, mais dinheiro para realizar os seus sonhos na hora de reformar a sua casa, pagar aquela dívida ou ajudar o seu filho. A União trabalha com toda a linha de empréstimo consignado para aposentado e pensionista. Rua Major Bonifácio 382, no centro de Andradas. O telefone é o 3731-5531. Vinho Política é este livro aqui, Vinho Política, senhoras e senhores. Compre o livro Vinho Política no Mercado Livre. O livro foi eleito o melhor livro de vinhos do Brasil pela Gourmand International da Espanha.
MD Sign, fachadas comerciais, adesivos e banners, atende Andradas de toda a região? Visite a MD no Instagram, @MD Sign Andradas. Café Andradense, se você não tomou ainda o Café Andradense, experimente, é o melhor café de Andradas. Compre Café Andradense, o melhor café de Andradas, segundo o Melhores do Ano. Conheça mais no Instagram, @Café Andradense. Café Andradense, uma boa ideia, ainda mais se for Café Andradense. E eu falo para você também do Clube Rio Branco. Clube completo, tem aí a sede social, tem a sede campestre. Você pode, voltando agora a esquentar, né? Voltando o verão, vai se preparando, você pode se tornar sócio do Clube Campestre e aproveitar as piscinas do Clube Campestre. Informações no 3731-1545, pode ser individual, pode ser também familiar, tem as artes marciais, academia. Aproveite o Clube Rio Branco, o clube completo. Bom, voltando aqui a falar com o Marco Aurélio, que é advogado. Muito se fala de Estado de Direito Democrático. O que vem a ser o Estado Democrático de Direito, Marco Aurélio? Bom, em linhas gerais, o Estado Democrático de Direito é aquele Estado que possui como princípios basilares uma lei, né? No caso brasileiro, possui uma lei maior, que seria a Constituição, né? E que a partir dessa Constituição delimita as ações dos três poderes, certo? Onde é garantido a atuação do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, dentro das suas esferas de competência, sendo o Legislativo, de uma certa maneira, um fiscal do Executivo, lógico, né? E o Judiciário, grosso modo, lógico, como aquele que vai apreciar a legalidade de eventuais decisões tomadas pelo Executivo para que se realize a implementação das suas políticas. Mas, pelo preâmbulo da Constituição brasileira, né, é uma nação una, né, federada, certo? Que tem no respeito às leis o seu princípio basilar e que tem que respeitar algumas cláusulas pétreas, né? Que é justamente a impossibilidade do país se separar, né? Liberdade de imprensa. Existe também, dentro desses princípios, a obediência às leis, né? Além, evidentemente, me fugiu aqui o termo. Falando de liberdade de imprensa, Marco, que está aí no Estado Democrático de Direito, é um direito do cidadão à liberdade à imprensa, eu vejo que todo o político que está no poder, ele é contra a imprensa, né? Principalmente se a imprensa ela for realmente estiver lá para fazer o seu objetivo, que é informar a população do que está acontecendo. A gente nota que hoje os seguidores do Bolsonaro são contra a Globo e chamam muito de globolixo, mas vale lembrar também que os seguidores do PT também eram contra a Globo, né? A Globo golpista e por aí vai. Então, todo meio de comunicação é tido como um grande perigo para o político, porque às vezes a notícia principal vai vir do dirigente principal de uma nação, do estado ou de uma cidade. A imprensa ela tem uma importância muito grande, tá? A gente poderia até chamar, né, de forma bastante assim tranquila, de uma vigilante externa dos atos praticados pela administração pública. Isso tanto no âmbito do legislativo como no executivo e judiciário, tá? Benjamin Franklin já falava que uma nação sem liberdade de imprensa não seria democrática.
Isso aí é um fato consumado. Evidentemente, há falhas em todo governo de turno. Tá? Houve falhas no governo, nos governos petistas. Seríamos tolos se não reconhecêssemos isso. Há falhas no atual governo. Claro que os seguidores do presidente não admitem isso, né? Mas a imprensa, quando ela faz o seu trabalho de forma bem feita, através de uma pesquisa, através de uma verificação das fontes, e às vezes até de fontes oficiais, diário oficial, tudo isso, né? Quando ela confronta o governante com esta situação, com esta realidade, com esses dados, ela está fazendo a obrigação dela de informar, né? As pesquisas mesmas que são realizadas, elas possuem padrões para poder auferir a intenção do eleitor, né? Elas possuem critérios. E tudo isso aí, inclusive, salvo engano, você vai ter mais conhecimento que eu, tem que ser informado para o TSE para que ela seja homologada, para que ela seja registrada. Então, a imprensa é fundamental. Aliás, eu chamo a atenção, Marco, também para o debate da Globo, né? Querendo ou não, todo mundo vai aguardar, assim como em Andradas, na nossa pequena cidade do sul de Minas, o pessoal espera lá o debate da TV Andradas. No Brasil espera-se o debate da Globo, querendo ou não, falar em mal da Globo ou não, mas está todo mundo assistindo novela da Globo e todo mundo assiste Jornal Nacional, ou para criticar ou para falar bem, mas assistem, e aí depois vem o debate da Globo, onde as pessoas... Quero dar uma boa noite para a Turati, que está acompanhando, também para a Fernanda Prado, acompanhando aí a nossa live, batendo um pouco de papo aqui sobre a eleição 2022, hoje com um grande especialista, um grande amigo, Marco Aurélio Compre. Como nós falamos no início, né? Ele é um baixo barítono e também advogado especialista aí, muito respeitado na região, não só em Andradas, mas em toda a região. Marco, para encerrar, o que esperar aí do próximo presidente que assume o Brasil em 2023? Que ele seja um pacificador. É a primeira coisa. Ele tem que procurar unir uma pátria que está dividida. Que ele seja um conciliador. Ou seja, que ele chame ao diálogo todas as matizes políticas e ideológicas para um diálogo e tentar levantar um pouco a situação do país que, infelizmente, nós sabemos é crítica, tanto no aspecto econômico quanto no aspecto social. E que, acima de tudo, ele respeite as leis. Que respeite as leis. O nosso próximo presidente, não sabemos quem será, mas que Deus, assim como os ingleses, né, pedem aí, torcem sempre pelo rei, que o Brasil, nós torçamos para que o nosso próximo presidente seja abençoado por Deus, e esse país que é maravilhoso. O único problema do Brasil, eu me lembro quando eu era criança, jovem, ainda lá em Caldas, nosso Brasil, anos 80, Brasil vai ser país do futuro, né? Aqui em tudo se planta, dá, e o Brasil... Eu pensei, quando eu tiver meus 40 anos, nós já vamos estar no primeiro mundo. E aí é golpe, e aí o Brasil vai, enrosca. Os políticos atrapalham muito o nosso Brasil, viu, Marco? É um país muito bom, mas que o nosso povo brasileiro pense, analise em quem votar e vamos... E eu iria um pouquinho mais longe. Eu evidentemente não vou falar mal dos políticos. Mas algo que é muito importante, que nós devemos nos atentar, e digo aqui que não estou fazendo proselitismo político para ninguém, como você. Nós devemos saber escolher também os demais candidatos do Executivo, o governo do Estado. Ninguém se preocupa com essa eleição, Marco. Está todo mundo falando em presidente da República,
mas nós temos um cargo de senador que precisa ser preenchido. Importantíssimo. Representa Apenas o um por interesse- estado. Representa o interesse do Estado. Deputado estadual, que vai representar os interesses do povo. E ele, praticamente, o presidente vai estar na mão de um grupo de deputados, né? Às vezes, elege-se um prefeito de um lado, o vereador do outro. Elege-se um presidente de um lado, os deputados do outro. Exatamente. O presidente fica nas mãos do deputado federal. É um deputado federal, eu havia dito estadual, me corrijo aqui, e nas assembleias legislativas estaduais, a figura do deputado estadual. Então, veja bem, aquele princípio tripartite, né, da democracia, de Montesquieu, legislativo, executivo e judiciário, no judiciário a gente não tem como eleger, tá? É a nossa regra aqui da Constituição. Mas no legislativo, no executivo, nós temos que ter essa consciência, né? Do contrário, a gente vai ter aí duas forças que vão se tensionar e não vamos chegar a lugar nenhum. Muito bem, nós recebemos o doutor Marco Aurélio, não quer que chame de doutor, hoje é um amigo, Marco Aurélio Compre, aqui no Estúdio 46. Obrigado, Marco, uma boa noite para você, obrigado pela presença no estúdio. Eu que agradeço, Elias, boa noite. E você invocou a presença de Deus, que realmente Deus nos oriente para que nós possamos aí ter discernimento, para que nós possamos aí escolher aquele candidato que realmente seja o nosso representante. Deverzinho de casa para você que está acompanhando aí esse vídeo, não sei se é ao vivo ou após a gravação, mas um deverzinho de casa para você. Em quem você vai votar para deputado federal, estadual e senador? Presidente, não se preocupe, todo mundo sabe quem vai votar. Agora, se você não sabe ainda em quem, nem sabia se tem que votar em um senador, então comece a pesquisar a vida desse senador, com qual é o grupo dele, se tem a ver com o candidato que você vai votar para presidente, é o seu deverzinho de casa, tá bom? Forte abraço para você. Se você não é inscrito no canal Estúdio 46, inscreva-se no canal, comente esse vídeo, compartilhe com seus amigos. Forte abraço. E até a próxima, se Deus assim o permitir. Você acompanhou o Veja Isso Agora, direto do Estúdio 46 em Andradas, no sul de Minas Gerais, com o jornalista e analista Elias Batista.